Todos. É uma satisfação estar aqui novamente, sempre muito bom rever os amigos aqui na nossa casinha. Posso falar nossa casinha ainda? Então tá bom, então aqui na nossa casinha. E o capítulo que eu trouxe hoje para falar aqui no Discípulos se chama Discípulos. Olha que interessante, é o 58 do livro Fonte Viva. E como todos dessa série, ele começa com uma frase. E essa é a seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. É uma frase de Jesus, está lá em Lucas 14, 27. E ele começa o texto da seguinte forma: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a um problema de palavras. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. O que ele quis dizer com tudo isso? Que nós viemos para cá com uma programação reencarnatória, sempre com o objetivo de evolução espiritual, de evolução moral. Mas chegando aqui, as nossas obrigações, o nosso cotidiano, os deveres sociais, profissionais, eles acabam fazendo com que nós relegamos esse principal motivo pelo qual nós viemos, que é a nossa evolução espiritual, em segundo plano e muitas vezes até esquecendo disso. Não é? O nosso contato, as nossas obrigações, é algo até comum, e é difícil alguém que não escapa dessa fase, pelo menos numa parte da vida, parte que as obrigações falam mais alto, não é? Que nós temos as nossas obrigações familiares, e acabamos deixando todo o principal motivo pelo qual nós viemos em segundo plano. É imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade, de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Sem que não façamos a nossa reforma íntima, não é? Nós não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Que roteiro que é esse? É justamente a programação reencarnatória. Nós viemos para cá e espíritos imperfeitos que somos, acabamos nos maravilhando com as coisas da terra, os prazeres que a carne nos dá, e esquecemos do verdadeiro motivo que estamos aqui. Então é por isso que nós não podemos deixar de lado essa reforma íntima. Ainda mais nós espíritas que sabemos as verdades eternas, que sabemos para o que nós viemos aqui, a doutrina nos lembra dessas obrigações que nós temos. Então nós temos uma obrigação maior nesse sentido de nos retificarmos. Já disse Jesus que a quem mais foi dado, mais será pedido. E nos foi dado essas verdades eternas, o conhecimento, a lei de causa e efeito, a necessidade de evolução espiritual. E essa evolução, ela vem, entre outras coisas, com justamente essa reforma íntima. Necessário também a caridade, a prática do amor ao próximo. Mas os dois devem caminhar junto. E essa reforma íntima não é fácil de fazer, não é? Nós estamos aqui tentando,
nós espíritas sempre ouvimos isso, sempre nos é chamada a atenção, mas na maioria das vezes a nossa evolução ela é muito pequena. Algumas pessoas conseguem evoluir mais nesse sentido, de chegar ao fim dessa passagem na Terra e ter tido uma evolução muito grande. Nós temos exemplos, sim, na humanidade. O próprio Paulo, né, que se transformou como perseguidor de cristãos a ser o grande divulgador das mensagens de Jesus. A própria Maria Madalena, não é, que levava uma vida não de prostituta, porque ela não era, mas levava uma vida de riqueza, de muito apego aos bens materiais, de poder, prazeres, e também se transformou numa das principais seguidoras de Jesus. A reforma íntima é o caminho que nós temos para chegar mais próximo de uma vida mais evoluída, num mundo mais evoluído. E é um processo lento e de evolução moral contínua. Seguir em frente colaborando e se modificando em cada experiência, em cada encontro, em cada prova do cotidiano. Pois é exatamente isso que nós temos que fazer, mas é exatamente isso que na maioria das vezes a gente esquece, não é mesmo? Cada contato que nós temos com o nosso semelhante, nós temos ali uma oportunidade de transformação. Eu sempre falo lá no projeto o seguinte: se você é uma pessoa mais grossa, se você costuma tratar a sua família de uma forma mais estúpida, se você costuma xingar, você percebendo que aquilo está errado, o primeiro passo deve ser sempre esse, você se autoanalisar, você deve começar por aí a sua transformação, tentando tratar as pessoas de uma forma mais delicada, mais educada. Aí uma maneira de dar o primeiro passo, não é? Na nossa reforma íntima. Mas muitas vezes a gente pode pensar, mas isso é uma coisa muito pequena, só porque eu chego em casa nervoso, é normal, eu cheio de problema no serviço, não posso chegar em casa e poder relaxar um pouco, no sentido de poder não ficar mais com aquela máscara de perfeição e ser quem eu realmente sou. Não se pode. A gente tem que ser, como disse Jesus, manso e pacífico. E dentro de casa nós sabemos que são nossas maiores obrigações. Entre outras coisas, porque nós também damos o exemplo, principalmente nesse caso, para os nossos filhos, não é, de como um pai de família deve se portar dentro de casa. E é uma maneira da gente cortar, de repente, aí um círculo infindável de situações que se repetem a cada geração, de famílias que se tratam mal, de que não se respeitam. Então, essa é apenas um exemplo de como um fato corriqueiro do nosso cotidiano, ele é uma chance para a gente começar a nossa transformação, para a gente começar a nossa melhoria, para a gente começar a treinar, deixar de lado esses vícios. E a grosseria, a falta de educação, é sim um vício. Não, eu chegar nervoso em casa por causa dos problemas do serviço, ela não serve de desculpa. A gente tem que sempre que manter a serenidade. Várias vezes nós já falamos isso aqui. Não é? Então, o importante, na verdade, é a gente sempre estar atento a tudo que nos acontece, porque a todo momento nos aparecem oportunidades, nos aparecem provas, por menores que sejam. Em algum momento aparecerá uma maior ou algumas maiores, mas a todo momento aparecem pequenas situações que nos provam, que nos servem de teste, que nos servem de exercício, de melhoramento. É assim que vai se uma forma de se evoluir, é dessa maneira. Somos todos endividados com a lei de Deus. Vivemos inseridos numa escola de aperfeiçoamento moral, onde cada desafio é oportunidade de crescimento. Requer iniciativa, vontade de mudar e carregar a própria cruz. É, portanto, aceitar essa escola. Como dito,
nós estamos aqui para nossa evolução. É uma verdadeira escola, cada uma das encarnações pelas quais passamos. E nós conseguiremos uma evolução maior, a partir do momento que a gente aceitar os desafios, as nossas dificuldades, as cruzes que temos que carregar, e a partir dela, utilizarmos dela para ser uma escada para a nossa evolução, e não a revolta contra elas. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Esses revoltados, pessoas que, como todos, carregam a sua cruz, mas que não as aceitam, são espíritos mais atrasados, são espíritos que demonstram baixa evolução, e que não sejamos nós esse tipo de espírito, que nós analisemos as cruzes que cada um carregam, não é? As cruzes muitas vezes não tem como nós escaparmos dela, por exemplo, uma deficiência física, aquilo é algo que vai ter que ser aceito e vai ter que se passar com isso por toda aquela existência. Por toda a vida? Não, só aquela existência. Se você passar pela prova, se você conseguir passar pelo bem sofrer, como foi dito na lição, na próxima você não virá mais com ela porque você já aprendeu o que tinha que aprender, ou então que você já pagou o que você tinha que pagar e que veio daquela forma. Então, nesse momento, é muito importante que nós sejamos aceitemos mais as nossas dificuldades, as nossas cruzes, e a carregamos com sabedoria e paciência. Outros aparecem, seguindo mestres nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Pessoas que falam com entusiasmo sobre o cristianismo, sobre os ensinamentos de Jesus, repetem as palavras do Evangelho, mas não carregam a cruz que deve carregar na vida cotidiana. São pessoas que não vão além das palavras, o que, convenhamos, é muito fácil e também uma hipocrisia. Não é? Porque se você sabe os ensinamentos do Evangelho, você tem a obrigação maior de segui-los. Porque o que você sabe não é para os outros, é para os outros também, mas para você também. E nós sabemos da responsabilidade que temos justamente por saber das consequências da nossa ação e da nossa inação, da nossa inatividade. Então, voltando àquela frase inicial, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A gente pode ler de uma outra forma. E qualquer que não aceitar suas próprias obrigações morais após conhecer o Evangelho, não poderá ser um verdadeiro cristão. É muito difícil a gente aceitar as obrigações morais. São justamente esses sofrimentos, essas cruzes que vêm conosco, que nós temos que carregar por toda uma encarnação, ou quase toda ela. Um parente difícil, como eu disse, uma deficiência física ou outro problema de saúde qualquer, uma situação financeira que dura durante o tempo, durante uma boa parte da encarnação. Enfim, são muitas as dificuldades pelas quais nós passamos, e todos nós passamos, todos nós carregamos cruzes aqui na Terra, né? Porque quem está aqui porque tem dívidas a pagar, precisa de pagar, precisa de aprender com elas. O não pagamento, mas principalmente o não aprendizado, ele vai fazer com que nós venhamos na mesma situação, ou talvez numa situação até mais difícil. E essa é a importância
de nós aceitarmos as nossas cruzes, passarmos pelo bem sofrer, né, com todos os ensinamentos que nós tivermos que ter com esse sofrimento, e sejamos, numa próxima encarnação, mais felizes, porque tudo que a gente aprender com aquele sofrimento, se realmente aprendermos, nós não viremos com numa outra encarnação para aprender novamente aquilo pelo simples fato que nós já aprendemos. Então, aquele sofrimento para aprender determinado conhecimento, digamos assim, ele não se repetirá. Nós teremos outros vícios a ser retirados da nossa natureza, do nosso espírito, e que demandarão outras encarnações com outras cruzes para carregar. Mas à medida que nós formos aprendendo o que nós tivermos que aprender, e quando eu falo isso, eu me refiro a aprender a ter uma moral mais elevada, enfim, a nossa reforma íntima, a nossa transformação em pessoas melhores, deixando de lado o orgulho, o egoísmo, enfim, todos os demais vícios morais que nós conhecemos e muitos deles nós temos. Não haverá mais necessidade de virmos com aquele sofrimento para aquele aprendizado. Pelo simples fato que Deus é bom e não teria por que nós virmos sofrendo sem necessidade. Essa frase eu achei interessante quando ele diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim. O que ele quis dizer com isso? Após a passagem de Jesus que nós conhecemos o Evangelho, não é? Ele nos trouxe o Evangelho. Então, quando ele diz que veio depois de mim, todos que vieram depois dele, ou seja, todos nós aqui, nós já conhecemos o Evangelho, então nós não podemos alegar ignorância. Então, é só assim que nós vamos ser seu discípulo. O que é um discípulo? É um seguidor. E quem não quer ser um seguidor de Jesus? Mas para isso a gente tem que se transformar. A gente tem que carregar, aceitar as próprias obrigações morais. Ou como dito antes, nós aceitar a própria cruz. É difícil? É muito fácil falar aqui na frente sobre essas coisas. Mas a prática é mais difícil. Cada um que carrega a sua cruz sabe disso. Não é? Mas, graças a Deus, nós conhecemos a doutrina espírita que nos ensina o que é dito hoje aqui em relação à aceitação. Vejam, isso não significa que a gente não deve lutar para mudar a nossa situação. Não é? Então, por exemplo, uma situação de pobreza extrema, a gente pode mudar com educação, com conhecimento, com estudo. Não é? Não que você vá ficar rico, mas você tem todas as chances do mundo para não ficar naquela pobreza extrema mais. E muitas vezes aquela pobreza extrema é uma prova e que você precisa de passar por ela para você ter o ânimo, a vontade, o interesse de evoluir o seu intelecto através do estudo de uma profissão. Então, essa frase não quer dizer simplesmente que a gente tem que se conformar com os nossos sofrimentos. De jeito nenhum. A gente tem que identificar essas cruzes, são aqueles que não há como deixá-las para trás. Então, um problema físico que tenha tratamento ou que tenha melhora, a gente deve ir atrás sim. E não jamais pensar que eu tenho que me conformar com isso e vou viver assim. Não é isso que Deus quer de nós. Aquela própria luta para melhorar, ela é é a nossa expiação. Nós muitas vezes temos que passar por aquela luta, não necessariamente por aquela doença, para nós termos ao final daquele determinado tratamento, me referindo a um problema de saúde, com a sensação de que nós lutamos e que nós conseguimos, que nós melhoramos. Deus quer o melhor para nós. Ele não quer que nós fiquemos sofrendo. A gente só sofre por causa das nossas atitudes em outras encarnações passadas. Nós sabemos disso. Não é? A gente só sofre porque a gente não aprendeu o que a gente tinha que aprender. A gente só sofre porque nós não nos transformamos como nós deveríamos. Nós sabemos
E essa é a melhor encarnação que nós temos. O fato de nós estarmos aqui hoje tentando aprender alguma coisa, né, já mostra essa nossa iniciativa de melhorar. Em outras encarnações, é o que eu costumo falar lá no projeto também. Quando a gente vê um filme de tiroteio ou de espada, de guerra ali de espada, éramos nós ali. Não tenho dúvidas disso. Nós não éramos bonzinhos. Mas hoje a gente já tenta se transformar, a gente já está num certo caminho. Mas é importante que nós não fiquemos somente no estudo, nas palavras, como começou o texto lá. E eu vou ler porque eu achei muito interessante. Vou ler novamente. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. A gente não pode se dar ao luxo de apenas vir na palestra, ler os livros. Nós temos obrigação? Temos sim de fazer isso. É a forma com que a gente se instrui. Mas a gente tem que sair da posição cômoda de só estudarmos e partir para a prática também. Prática do quê? Da caridade. Prática do amor ao próximo. A prática de colaboração com os nossos semelhantes mais necessitados. Foi justamente, praticamente o ministério de Jesus foi nesse sentido, né, de nos incentivar a prática, de exemplificar, de ensinar com palavras, a necessidade de que não ficássemos apenas nas palavras, né? Bom, continuando. O verdadeiro discípulo é aquele que coloca em prática o evangelho, ou seja, é exatamente aquilo que eu falei. Nós temos que sair da posição cômoda de aprender e partir para a prática. Aí a gente tem que fazer essa pergunta, né? Será que estamos carregando nossa cruz de modo a sermos considerados discípulos de Jesus? Será que estamos fazendo a nossa reforma íntima? Será que estamos aceitando as obrigações que nós temos nessa vida de bom grado para darmos andamento aí à nossa evolução? Será que assim nós seremos... Será que o que nós estamos fazendo nos dá o direito de sermos considerados discípulos de Jesus? É interessante que quando Jesus estava no seu... Eu acho que foi até na última ceia que ele falou isso. Ele falou assim para Pedro: Pedro, quando você se converter, você pastoreia minhas ovelhas. Ou seja, por tudo que Pedro passou, Jesus não considerava que ele ainda tinha se convertido ao cristianismo. Nós sabemos de toda a história que ele era uma pessoa meio rude, que ele era meio ali nervoso, não é? Ou seja, ele não fazia exatamente tudo aquilo que Jesus pedia, mas durante o restante da sua vida ele se transformou. Não é? E ele foi ali, pastoreou as ovelhas de Jesus. Ele foi o líder dos discípulos após a passagem de Jesus, mas no momento da crucificação, Jesus não considerava ainda convertido ao cristianismo. Será que nós somos? Será que nós podemos ser considerados discípulos de Jesus? É uma pergunta que cada um deve fazer para si, não é? E se chegar à conclusão que não é, que comece a pensar numa forma de transformação, de melhoria. É óbvio que talvez, mesmo fazendo essa transformação, essa melhoria, a gente termine essa encarnação sem sermos ainda verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos. Mas nós estaremos a caminho. Já vai ser nós vamos ser poupados, digamos assim, de parte do que a gente ficaria para a próxima encarnação. Nós aceleraríamos esse processo de, de conversão, digamos assim, ao cristianismo.
Porque o que é ser um discípulo de Jesus, para usar o termo que está aqui? É fazer o que ele ensinou. Nós estamos fazendo? Sim, estamos fazendo. Mas há 2000 anos nós estamos fazendo e a gente não acelera essa obra em nós mesmos. Está chegando o tempo que vai ser uma parte vai ficar e outra não. A gente sabe disso, né? Para não entrar num outro tema aqui, mas nós estamos aí no limiar aí, né? Para continuar na Terra, para ficarmos aqui no tempo da regeneração. E quem vai ficar são os verdadeiros discípulos? Não necessariamente. São aqueles que estão lutando para ser verdadeiros discípulos. São aqueles que estão começando a praticar os ensinamentos de Jesus. Não ficam parados só em meras palavras. E é interessante que a gente tem que entender, concluir, não sei se vocês também perceberam isso, mas há muito tempo que nós vemos tendo essas lições, no sentido de que nós não podemos só ficar nas palavras, né? Lá em Mateus 7,21 consta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E ele veio para falar qual era a vontade do Pai que estava no céu. E volta a falar, foi há 2000 anos e a gente está aqui. Por que será? Mas não sejamos pessimistas no sentido de que a gente não consegue aprender ou a gente não consegue transformar. Como eu disse, nós conhecemos a doutrina espírita e nessa encarnação é a primeira encarnação que nós vemos como espíritas. E é importante porque o espiritismo nos lembra do nosso verdadeiro motivo de nós estarmos aqui, da necessidade dessa transformação. Então, que nós aproveitemos aí desse conhecimento, arregacemos as mangas, deixemos apenas as palavras, de ficarmos apenas nas palavras, e mesmo aquele que estuda realmente, que não fique somente no estudo, porque não é essa a vontade de Jesus. Jesus, quando estava nos últimos momentos na Terra, ele sempre se reunia no final do dia com os discípulos para deixar algumas instruções do que eles deveriam fazer depois que Jesus partisse. E ali ele falava, vocês vão ter que divulgar, vai caber a vocês a divulgação da minha doutrina, mas vocês vão ter que praticar também, vocês vão ter que dar exemplo. Ele não instruiu com um mapinho que eles deveriam fazer. Ele foi genérico nesse sentido, ou seja, o que ele quis? Que os próprios discípulos achassem uma maneira de divulgar e de praticar o que Jesus ensinou. E qual foi a atitude deles? Eles se dividiam em 2 grupos. Nesses 2 grupos, eles se dividiam em dupla. Um grupo ficava em Jerusalém, na Casa do Caminho, que foi a casa de caridade que eles montaram, em que eles distribuíam roupas, remédios ungüentos, remédios caseiros e comida. E o outro grupo, que se dividia em duplas, eles saíam para pregar os ensinamentos de Jesus. Ou seja, eles conseguiram, eles se reuniram, eles estudaram, eles analisaram, e eles conseguiram dar conta dessa instrução de Jesus de fazer as 2 coisas. O grupo que saía ficava 6 meses em viagem, voltava. Depois desses 6 meses, o grupo que ficava era o que saía para divulgar os ensinamentos de Jesus, e aquele que ficou em viagem voltava e trabalhava ali na Casa do Caminho. A gente tem que estudar uma maneira de nós fazermos as 2 coisas. Se não, eu não tenho dom para falar, não me sinto preparado, que não seja alguém que divulgue, mas seja alguém que estude. E você pode também divulgar dando o seu exemplo de transformação, um exemplo de mudança de caráter, de comportamento. Quem aqui não conhece pessoas que eram de uma forma e com o tempo elas melhoraram e se transformaram numa pessoa melhor? Eu acredito que a maioria aqui, talvez todos, conheçam pessoas assim.
E quem nunca pensou, mas eu podia me transformar assim também, né? Se não pensou, será que não era caso de pensar? Não é, ou seja, seria a prática da reforma íntima. Mas nós sabemos que não é apenas a reforma íntima nossa obrigação, é a prática da caridade também. E essa casa já tem a sua atividade de caridade, que são os alimentos que são doados, não é? Quem quiser, eu já nem sei o que eu falo, não sei quem trabalha aí nessa atividade, mas é sempre bom se filiar aí à atividade, deixarmos de lado somente as palavras e partirmos para a ação. Não é? Porque nós temos que pensar assim, eu pelo menos penso dessa forma. Eu sou encarnado, eu posso ser muito bem intuído por um espírito evoluído, mas esse espírito não tem braço, ele não consegue pegar alguma coisa e levar ali. Pelo menos ele tem um braço de carne, que ele consiga fazer isso. Sou eu que tenho. Então quem tem que fazer sou eu, enquanto eu estou aqui. Porque quando eu estiver do outro lado, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder colaborar com os encarnados desse aspecto de ajuda material, eu me refiro. De alimentação, por exemplo, que é o que a gente faz lá no projeto. E aqui também. Então vamos ficar no exemplo daqui. Se aqui existe a possibilidade de eu ajudar materialmente, e eu tenho condição de fazer isso, eu tenho saúde, eu tenho um tempinho, por que eu não vou fazer? Vou deixar para os bons espíritos, mas os bons espíritos, eles não têm um braço de carne para fazer. Quem tem sou eu, e eu me instruo que eu devo fazer isso. Por que eu não vou fazer? Eu vou deixar lá para o pessoal lá, eles fazem, não há necessidade de mim lá. Tá bom, alguém vai fazer e vai ser feito. E a pessoa que tem necessidade de alimento vai receber o alimento dele. Só que quem vai ficar com o crédito dessa prática de caridade? Vai ser você ou vai ser os outros que foram lá? Que vieram aqui no caso? Quando você chegar do outro lado, quais serão as suas obras? Porque a cada um será dado conforme as suas obras, nós sabemos disso. Jesus disse. Aquele mérito que poderia ser seu, não vai ser seu, vai ser de uma outra pessoa. E que nós, então, não percamos essas oportunidades de adquirirmos mérito. Tem uma frase do Chico bonita que diz assim: o bem que você faz será de seu advogado por toda a eternidade. E se eu não tiver bem? Se eu não tiver nada para mostrar? A primeira coisa que vai ser mostrada é que eu não me transformei. E aquela dor alheia ela não tocou meu coração a ponto de eu me mexer para ir ajudá-lo. Fiquei deixando para os bons espíritos ou para os demais membros lá do centro. Não estou chamando a atenção de ninguém, né? Ou ao mesmo tempo eu estou chamando a atenção de todos nós, né? Mas que cada um aí autoanalise. Né? Eu não digo que a única atividade possível seja aqui, seja dos alimentos, a cidade deve ter outras talvez. Não é? Pode-se fazer atividade de uma forma sozinha, não é? Um vizinho doente que precisa de ajuda, você ajuda, você serve ele de alguma forma. Mas o que a gente não pode é perder essas oportunidades de ajuda material. Material. A Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase que era mais ou menos assim também: as mãos que ajudam são mais importantes que as bocas que oram. Ou seja, ela tinha essa exata noção da importância da ajuda material, que nós não podemos perder essas oportunidades que nos aparecem. Cada dia na Terra é mais uma oportunidade de melhoria, de transformação. Vocês sabem a história de Santo Agostinho, né? Que ele está no Evangelho, inclusive, que ele explica como ele acelerou a evolução espiritual dele. Ele, ao fim do dia, quando ele ia se deitar, ele colocava a cabeça no travesseiro e analisava todo o dia dele, principalmente em relação à atitude dele para com as pessoas com a qual ele teve algum contato. E tudo aquilo que ele via que ele fez errado, ele se esforçava no outro dia para não fazer mais aquilo. E assim ele evoluiu e muito naquela encarnação dele. Talvez nós não estejamos preparados para isso, mas nós temos que achar uma maneira
de evoluir, de melhorar e de colaborar com os mais necessitados de alguma forma. Aqui também, novamente, depois de 2000 anos, Jesus falou lá atrás, e aqui o Evangelho nos diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos. Este o segundo. Veja, amai-vos é o primeiro, não é não foi aleatório. Amar-nos uns aos outros é o primeiro ensinamento, é a primeira prática também. Como disse a frase de Madre Teresa, as mãos que ajudam são mais importantes que as bocas que oram. Devemos nos instruir? Devemos, com certeza. Nós devemos fazer os dois, mas a prática ela é mais importante devido à quantidade de pessoas necessitadas de ajuda. Bom, era isso que eu trouxe. Agradeço aí pelo convite da Vilma. Vamos encerrar então? Eu encerro, Vilma?